Olá, irmãos, a paz, tudo bom? Vamos falar hoje sobre a doutrina de um homem só. O que é isso? O que é a doutrina de um homem só? É quando apenas um homem ele começa a pregar sem que haja testificação de pessoas que também foram levantadas, mas que muitas das vezes eles não se conheceram. Vamos para alguns exemplos? Mas antes de irmos a esses exemplos, vamos ler comigo lá em Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 44, diz assim: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento, para compreenderem as Escrituras. Então você vê que Jesus, quando ele começou o ministério dele, ele não veio do nada. Ele não caiu de paraquedas. Ele não apareceu vindo do zero. Houve quem testificasse. Houve os profetas. Houve a lei. Houve os salmos. Depois veio João Batista. Depois os apóstolos. E o Espírito Santo testifica, o Pai confirma. Então, para que Jesus ele fosse confirmado o Messias, não foi simplesmente uma coisa que apareceu, ou como alguns céticos dizem, isso é invenção de Roma. Não. Há toda uma história milenar para que comprovasse que, e muitos viessem a acreditar, que ele é o Messias. Não é simplesmente uma questão de invencionice ou uma cultura popular. Não. Existe toda uma testificação. Mesma coisa foi com Moisés. Tudo bem que a lei veio por Moisés. Mas quem seria Moisés se os profetas não confirmassem que ele era um profeta? O que seria Moisés se, por exemplo, Isaías, Jeremias, Malaquias o confirmasse ele como um servo de Deus, como um servo que realmente ele foi usado por Deus? A palavra dele não seria nada. Jesus não seria Jesus se não fosse confirmado pelos profetas, se não fosse confirmado por salmos, se não fosse confirmado pela lei. Não bastava apenas um, tinha que ser três. Não bastava ser apenas um profeta. Não bastava ser apenas uma lei ou um salmo. Não. Todo um conjunto tem que testificar, tem que testemunhar, tem que haver uma confirmação de ambos os lados, para que nós viéssemos a reconhecer os profetas como os profetas, Moisés como Moisés, Jesus como Jesus. Em toda parte é uma testificação, inclusive do próprio João Batista. João Batista confirma que ele era aquele que haveria de vir, que tiraria o pecado do mundo. Jesus confirma o ministério de João Batista. Então tem sempre alguém confirmando, né, nessa conexão cruzada. Não existe ninguém solto. Os profetas, quando eles começam a profetizar, seja Daniel, seja Obadias, tantos que muitos nem se conheciam, eles começam a falar uma mesma linguagem, porque há uma testificação do Espírito. E nesta mesma linha, nessa mesma regra, você vê o apóstolo Paulo falando, lá em Efésios, no capítulo 4, ele diz o seguinte texto. Ele diz assim, Efésios capítulo 4, a partir do verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres ou doutores. Com qual objetivo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé
e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que, ele vai dizer, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por vento, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Então, o que ele está dizendo, olha, para que você não seja enganado com doutrinas, que são tudo vento, e que enganam as pessoas com muita astúcia, Deus ele colocou na igreja profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. E como que esse aperfeiçoamento, como que é esse crescimento, como que deve ser esse ensino, até que todos cheguemos à unidade. Ou seja, o aperfeiçoamento e a unidade, ela está intrínseca. O que eu estou querendo dizer com isso é que quando levanta um único homem solto e começa a ensinar uma doutrina que não existe nenhum profeta, ninguém mais pregando, somente ele, como o arauto, como o propagador, o único profeta que está falando isso, mas não existe mais nenhuma outra pessoa que se levanta junto com ele para poder ensinar a mesma coisa, mesmo eles não se conhecendo, isso é muito perigoso. Não existe ministério solto, não existe revelação solta, não existe. Toda a revelação, eu digo revelação não é uma nova Bíblia, eu falo abrir o entendimento do que já está escrito e selado, de Gênesis a Apocalipse. Toda a revelação, ela tem que haver uma testificação, uma comprovação, ela tem que haver, tem que existir, né, pessoas que estão falando a mesma coisa, mesmo que elas não venham até mesmo se conhecer. Deus não revela nada para uma única pessoa só. Não adianta. Se levantar alguém, como por exemplo, aquela Margaret MacDonald, e começar a falar, olha, o pré-tribulacionismo é a verdade. Eu tive esse sonho, mas não houve ninguém falando isso. Muito pelo contrário, ela até está indo contra o que era ensinado há mais de 1500 anos. Né? E aí é uma única pessoa que está se levantando, está falando, está dizendo que tem a revelação, diferente de tudo como o que nós já vimos na história da igreja. E não existe nenhuma outra pessoa na China ou sei lá, qualquer outro lugar, e que não está falando a mesma coisa, que não há uma testificação, é somente ela. O que vier após isto é proselitismo pessoal, não é uma evangelização. Para você ter uma ideia como que era a regra de ouro na igreja primitiva, veja só o texto de Irineu de Leão, o que ele fala a respeito disso. Veja o que ele diz. Assim como os homens ímpios, injustos, iníquos e blasfemadores, e para dar em prêmio a vida incorruptível e a glória eterna aos justos, aos santos e aos que guardaram os seus mandamentos e perseveraram no seu amor. Alguns desde o início, outros depois de sua conversão. Aí ele vai dizer, tendo, portanto, recebido esta pregação e esta fé, como dissemos acima, a igreja, mesmo espalhada por todo o mundo, as guarda com cuidado, como se morasse numa só casa e crê do mesmo modo, como se possuísse uma só alma e um só coração, unanimemente as prega, ensina e entrega, como se possuísse uma só boca. Assim, embora pelo mundo sejam diferentes as línguas, o conteúdo da tradição é um só e idêntico. As igrejas fundadas na Germânia não creem e não ensinam de modo diferente nem as da Ibéria, nem as dos celtas, nem as do Oriente, nem as do Egito, nem as da Líbia, nem as estabelecidas no centro do mundo. Como o Sol, criatura de Deus, é em todo o mundo, um só é o mesmo. Assim a luz da pregação da verdade brilha em todo lugar e ilumina todos os homens que querem chegar ao conhecimento da verdade. Então, a regra de ouro ali na igreja primitiva era, bom, se um bispo está pregando isso, eu falo isso
nos primeiros séculos antes dos concílios romanos, tá? Se um bispo, o Inácio de Antioquia ou algum outro está ensinando isso, tem que o outro estar ensinando também. Não pode existir uma doutrina nova. Que conversa é essa de doutrina nova? Cadê a testificação? Cadê a confirmação? Quando Paulo ensinava uma coisa, os apóstolos, os outros apóstolos, confirmavam o que ele pregava. Havia um concílio de Jerusalém para que houvesse uma confirmação. Hoje em dia uma pessoa se levanta e fala, ó, nós queremos assim, pronto, acabou, a partir de agora é assim. E começa um monte de gente a acreditar. Isso aconteceu no século XVI, isso aconteceu no século XIX. Muitas coisas que se ensinam hoje, como por exemplo o calvinismo, o pré-tribulacionismo e por aí vai, são tudo doutrinas que um único homem se levantou, tanto é que leva o nome dessas pessoas e eles começam a ensinar e sozinho começa a fazer os seus discípulos e isso passa a ser uma verdade. Então, muito cuidado quando você acredita em algo que é a doutrina de um homem só. Não é algo que há uma testificação na igreja, não é algo que Deus levanta um homem aqui, um outro ali, outro acolá e começam a se encontrar. Caramba, Deus me revelou isso também. Nossa, eu tive esse mesmo conhecimento. Há uma testificação. Deus ali testificando nos corações dos homens. Como foi lá no caminho de Emaús, eles começaram a haver uma testificação, cada um sentindo a mesma coisa. Não. O que aconteceu é que quando esses homens eles se levantam, eles se dizem arautos da verdade, e mesmo que seja o único a pregar, e mesmo que sejam aqueles que essa doutrina começou a partir deles para frente, eles se dizem os profetas, e a partir dele é que se começa a ensinar tal coisa. E muitos acabam, como diz o apóstolo Paulo, se enveredando por esses ventos de doutrina. Então, mais uma vez, irmãos, muito cuidado com a doutrina de um homem só. Fica essa palavra em nome de Jesus.